Há muitas vezes, e os irmãos provavelmente já experimentaram isso ou já ouviram isto, há muitas vezes a noção na cultura vigente no nosso tempo de que o cristianismo é uma espécie de fuga para aquelas pessoas que não querem pensar e que não sentem uma grande necessidade de respostas. A cultura vigente muitas vezes nos diz que o cristianismo só serve para quem não tem muita formação e que aceita explicações simplórias da fé. Nada podia estar mais errado. A fé cristã não é irracional e nem antirracional. Ela não é contra a razão nem contra a ciência. E ela não foge das perguntas difíceis. Pelo contrário, irmãos, a verdadeira fé cristã leva muito a sério as principais perguntas que são feitas pela humanidade. E se é verdade que não consegue explicar tudo, ninguém consegue explicar tudo, explica muita coisa. Uma das mentes mais brilhantes da fé cristã foi o apóstolo Paulo. E é interessante notar que nos seus escritos ele trabalhou muito dos porquês e dos comos das situações, e em relação ao tema que temos estado a ver nos nossos cultos da noite, a ressurreição, não foi diferente. Depois de explicar a importância essencial da ressurreição para a fé cristã, porque Paulo mostrou que sem ela a salvação caía por terra, porque sem a ressurreição Jesus não provava que era o Filho de Deus e a sua morte perdia a força salvadora. Depois de mostrar as evidências da ressurreição, e Paulo dá uma lista de evidências, como o surgimento da igreja, as mais de 500 testemunhas oculares, ele mesmo como testemunha da ressurreição de Jesus. Depois de mostrar que esta ressurreição representa uma vitória para nós, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, tudo aquilo que assombrava a humanidade, Paulo se vira para explicar o como. Ele explica o que é que ele quer dizer com ressurreição. O que é que significava para ele ressurreição? Como será a ressurreição? Quando será a ressurreição? E ele nos ajuda assim a visualizar a grande esperança de todo o crente. Vamos ver o texto, irmãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E nós hoje vamos avançar um bocadinho mais. Na semana passada nós fomos até ao capítulo 28. Hoje nós começamos a partir do verso 29. E diz assim, Paulo está a falar sobre a ressurreição, está a defender a ressurreição, acabou de explicar que através da ressurreição Deus vai sujeitar todas as coisas novamente a ele. E no versículo 29 Paulo então diz: de outra maneira, ou seja, se não houvesse ressurreição, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam então eles pelos mortos? Porque estamos nós também a toda a hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes, outra é a carne das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção.
Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Sim, se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que estes textos do apóstolo Paulo têm por vezes versículos difíceis. Eu não fui o primeiro a dizê-lo, foi o apóstolo Pedro quando escreveu a sua carta. Mas para que os irmãos não digam que o pastor pula os versículos complicados e vai para os mais fáceis, vamos olhar para os difíceis primeiro. E antes de Paulo explicar o como e o quando, Paulo faz mais aqui uma espécie de interlúdio. E ele escreve um versículo, que é o 29, que é um dos versículos mais difíceis de interpretação do apóstolo Paulo. Ele diz assim: de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos. Os que se batizam pelos mortos. Vou dizer aos irmãos que as interpretações deste texto são dezenas. Dezenas. Não vou aqui perfilar as quantas eu li, irmãos, porque elas são muitíssimas. As possibilidades de interpretação são muitas. Nós não podemos ser dogmáticos, ou seja, não dá para nós batermos o martelo e dizer é esta a interpretação, porque realmente é um texto complicado. Mas vejamos, esta questão e esta dificuldade se dá porque, se é verdade que por vezes a língua original ajuda, e quando vamos ver o grego facilita tudo, por vezes a língua original não facilita. Porque a palavra que Paulo utiliza aqui, quando ele diz pelos mortos, pode ter umas 10 ou 12 interpretações. E mesmo no Novo Testamento, ela é usada cerca de 12 vezes com interpretações diferentes. Então, quando ele diz pelos mortos, também pode significar sobre os mortos, através dos mortos, além dos mortos, no lugar dos mortos, em vez dos mortos, em nome dos mortos, por causa dos mortos, em referência aos mortos ou tendo em conta os mortos. E com todas estas possibilidades de interpretação, fica complicado nós sabermos o que quer dizer. Lendo muitas interpretações diferentes, irmãos, parece-me que talvez nós possamos ficar com aquelas que são mais próximas das possibilidades. A número 1, e que é defendida por muita gente, é que em Corinto se praticava aquilo que é chamado o batismo vicário. O que é isto? Significava que alguém se deixava batizar por alguma pessoa que já tinha morrido. E desta maneira, este batismo, que era feito por aquele que já tinha morrido, tinha algum valor para esta pessoa. Esta é a interpretação utilizada por alguns pregadores no fim do primeiro século e de início do segundo século, como Cerinto e Marcião. Estes dois pregadores foram considerados hereges pela Igreja. Esta é a posição de interpretação deste versículo usada pela Igreja Mormon. Os irmãos sabem quem são os Mormons, eles andam por aí, normalmente sempre em duplas, com um crachazinho escrito Elder, e abordam os irmãos na rua com várias opiniões ou várias informações. Os Mormons têm esta prática.
eles normalmente vão buscar a árvore genealógica da sua família e têm cultos em que batizam-se pelos bisavós, trisavós, tetravós, etc. e tal, porque de alguma maneira acham que isto vai beneficiar os seus antepassados. É muito difícil, irmãos, é muito difícil. Para nós que estamos acostumados a ver o apóstolo Paulo como o mestre da sã doutrina, é muito difícil acreditar que Paulo esteja aqui a citar esta doutrina. Que Paulo esteja a, de alguma maneira, concordar com esta posição. Porque nós sabemos que uma vez alguém tendo deixado este mundo, biblicamente falando, não há nada que nós possamos fazer para ajudar essa pessoa. É por isso que os irmãos não têm, entre nós, os irmãos sabem que não há aqui na igreja culto do 7º dia, nem culto do mês, nem culto do ano, porque nós entendemos que não há nada que possamos fazer por alguém que já partiu. A sua decisão já foi tomada enquanto vivia. Se partiu com Cristo, está salvo. Se partiu sem Cristo, não há nada que nós possamos fazer por ele. Portanto, dificilmente esta seria a interpretação deste texto. Mas é bom que os irmãos saibam, porque podem ser abordados por alguém que apresente isto e diga: olha, mas como acabei de vos dizer, a palavra pelos pode representar muitas coisas diferentes. As opiniões também a respeito desta possibilidade dizem que podia haver em Corinto o hábito que depois tornou-se comum para algumas igrejas na época do Novo Testamento, do fim já do primeiro século, de praticarem o batismo junto ao túmulo dos falecidos, para desta maneira honrar aqueles que tinham morrido em Cristo, sobretudo se eram mártires, e mostrar uma ligação entre as várias gerações de cristãos. E aqui a tradução seria aqueles que se batizam sobre ou por causa, enfim, lembrando aqueles que já morreram. E Paulo diria: de que é que serve esse batismo se eles afinal não ressuscitam? Não tem valor nenhum. Os estudos dizem-nos, irmãos, que esta prática não acontecia na época em que o apóstolo Paulo escreve esta carta, e portanto é uma interpretação que provavelmente também não corresponde à verdade. O mais provável, irmãos, é que Paulo está simplesmente falando aqui do batismo natural. Ele está falando do batismo se referindo aos mortos, porque afinal de contas, o Senhor Jesus, em nome de quem nós somos batizados, morreu, mas ressuscitou. E ele diz: de que é que serve então nós nos batizarmos em nome de Jesus se porventura ele morreu e não ressuscitou? Qual é o valor? De que é que serve nós seguirmos o exemplo de batismo daqueles que já morreram em Cristo? Porque afinal de contas somos batizados porque Jesus mandou, mas também porque é o costume da igreja, é o ensino da igreja, e nós seguimos a tradição que tantos dos nossos antepassados tiveram, se eles morreram e não ressuscitam. É muito provável que seja esta a melhor interpretação. Paulo está simplesmente falando a respeito dos que partiram em Cristo e dizendo que realmente não valeria muito a pena que eles fossem batizados, tendo em conta estas pessoas, se elas realmente não ressuscitassem. O segundo ponto que Paulo fala é a respeito dos seus sofrimentos. De que é que valia sofrer? Ele diz isto aí no versículo 31 e no 32, se não há ressurreição. E isto reforça o que Paulo já tinha dito antes: se não há ressurreição, somos os mais tristes dos homens. Porque abrimos mão das vantagens deste mundo, abrimos mão dos prazeres deste mundo, porque achamos que ele é ilusório, confiamos que vamos estar com o Senhor, que dele vamos receber a glória, mas não há ressurreição, não há glória, e nós somos os tolos que andamos aqui a sofrer à toa, sem vantagem absolutamente nenhuma. Paulo refere no versículo 32 que ele enfrentou feras em Éfeso. Alguns intérpretes, e os irmãos talvez encontrem isto, vão dizer, baseados neste versículo, que Paulo teria sido lançado aos animais selvagens no teatro de Éfeso, como era comum na perseguição que foi feita aos cristãos. A possibilidade de ser isto que o texto diz, irmãos, é muito, muito, muito pequena. Primeiro porque na época em que Paulo escreve a carta aos Coríntios ainda não havia este tipo de perseguição. Ela vai surgir depois, sobretudo depois do incêndio de Roma, quando Nero vai começar a primeira grande perseguição. E isto não tinha acontecido ainda. Segundo, um cidadão romano não era lançado às feras, nas arenas. E Paulo era cidadão romano. Ele vai fazer uso desta prerrogativa mais tarde, quando quiserem, não é?
a condená-lo dentro de um tribunal judeu, ele diz: eu apelo para César, eu sou cidadão romano, vocês não podem fazer comigo aquilo que quiserem. E é muito difícil que isto tivesse acontecido dentro daquilo que é a história, porque Paulo estava em Éfeso e nós ouvimos a história de Paulo em Éfeso no livro de Atos dos Apóstolos, e Lucas não tivesse contado essa história. Portanto, quando Paulo diz que lutou com feras em Éfeso, provavelmente ele estava falando sobre feras humanas, sobre a perseguição que ele sofreu por parte das lideranças da sinagoga, e eles foram tão ferozes contra Paulo que Paulo diz, os descreve como sendo feras. Eu enfrentei as feras em Éfeso, tive que lutar contra os líderes da sinagoga que praticamente quiseram acabar comigo. Se os irmãos lerem no livro de Atos o tempo do ministério de Paulo em Éfeso, lembram-se que houve uma revolta popular, lembram-se? Demétrio dirigiu uma revolta popular que por pouco não ameaça matar o apóstolo Paulo, linchá-lo publicamente. Deve ser sobre isto que Paulo está a falar. E logo depois ele cita também e diz: se realmente não há ressurreição, nós escusamos de sofrer, o melhor que nós fazemos é comer e beber. Ele cita uma postura própria dos gregos, era uma postura chamada existencialista, tem a ver com aquilo que nós encontramos hoje em dia, era a filosofia dos epicureus: goze a vida, aproveita a vida, porque é só isso que você tem. E quando ela acabar, acabou. Enquanto você é jovem, aproveita a vida, porque logo vai ficar com mais idade e já não vai conseguir aproveitar. Então, use e abuse enquanto você puder. Paulo diz: se não há ressurreição, a melhor coisa é viver desta maneira. E alguns estavam a ensinar isto dentro da igreja. Por isso Paulo dizia: cuidado com as pessoas com quem vocês se associam. Curioso, porque Paulo cita aqui um ensino de um poeta que era grego, chamado Menandro. Esta frase que ele diz aqui: as más companhias corrompem os bons costumes. E é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Isso não significa que o cristão não deve ter amigos que não sejam crentes. Significa que a amizade com o mundo tem riscos elevados. Nós precisamos e devemos ter conhecidos e amigos dentro do círculo de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, porque é elas que nós queremos ganhar para o Senhor. Mas devemos estar atentos, porque o inimigo é astuto. E por vezes ele utiliza o nosso desejo de ser aceitos, de estar bem relacionados, de ter condições de uma amizade mais próxima para facilitarmos algumas coisas. E a partir do momento em que nós começamos a facilitar, complica tudo. E Paulo diz: atenção, cuidado, as más companhias têm muitos riscos, então cuidado com quem vocês se associam. E logo então Paulo passa para a explicação. Vejam, irmãos, ele encara o desafio de frente. No versículo 35, alguns na igreja de Corinto que negavam a ressurreição, quando aqueles que aceitavam a ressurreição dizem: não, mas há ressurreição, com certeza, Jesus ressuscitou, há ressurreição. Não, e como é que vai ser a ressurreição? Com que corpo é que vão ressuscitar? Então vocês morrem, o corpo é posto na sepultura, o corpo degrada, se apodrece, estraga, como é que vocês vão poder voltar? E é curioso, porque Paulo é muito claro, não é? Os irmãos já conhecem a escrita dele, versículo 36, insensatos, seus tolos, vocês são mesmo fraquitos, precisam desenvolver um pouco o vosso pensamento. E diante daquilo que pode ser o desafio da ciência moderna, irmãos, o apóstolo Paulo faz aqui uma explicação extraordinária, porque ele vai mesmo fundo, numa época em que a ciência estava muito pouco desenvolvida, e ele tenta explicar aquilo que era difícil para os gregos. Vou lembrar aos irmãos outra vez, porque nós temos visto isto todos os domingos, mas é bom me lembrando. Qual era o problema para os gregos? É que para eles o corpo era maligno. Eles achavam que o corpo era uma coisa má. O material não tinha nenhum valor. Logo, a alma estava presa no corpo. E quando o corpo morria, ótimo, a alma pode ficar livre. Por isso eles usavam a cremação, que é para libertar a alma mais depressa. Ou seja, se a visão era esta, a ressurreição na mentalidade do grego era uma coisa horrível. Então os mortos vão levantar da sepultura. Os nossos jovens, que eventualmente veem mais televisões e programas e séries, conhecem uma que se chama Walking Dead. São os mortos que caminham. Era mais ou menos essa a ideia que os gregos tinham. Tipo zombies. Não, coisa horrível, não queremos saber disto. E Paulo diz a estes que pensavam assim: vocês são mesmo uns tolos, não é? Não percebem nada disto. Então deixo-vos explicar como é que é as coisas.
E é bonito, irmãos, porque Paulo, como um bom mestre, vai usar ilustrações. E ele começa usando a ilustração da semente. E ele diz assim, ora, a semente é tão diferente da planta. É ou não é? Nós colocamos uma sementinha no chão e a pergunta é, você consegue adivinhar olhando para a semente? Só olhando para a semente, se você não conhece a planta, só olhando para a semente pode adivinhar que planta vai sair dali? Não, não pode. Se você nunca viu a planta que aquela semente dá, você olha para a semente e não tem a mínima ideia. A semente é uma coisa pequenina, normalmente feiosa, enrugada. Como é que é possível que naquela coisa tão insignificante exista o potencial para uma árvore frondosa? Mas existe, irmãos, mas existe. E a verdade é que nós semeamos a semente, colocamos a semente na terra, é preciso que ela aparentemente morra e desapareça para que depois surja a árvore bonita, com os seus frutos, com toda a sua beleza. E é o que Paulo está a dizer a eles, vocês não percebem que o corpo é como se fosse uma semente? O corpo que nós semeamos, nós podemos achar que ele é feio, que ele é insignificante, e realmente é, mas aquilo que vai vir, tão diferente quanto a semente de uma planta, é isto que vai acontecer. Aquilo que vai nascer é algo extraordinário. O corpo que nós colocamos podia ser pequeno, podia ser feio, podia ser fraco, podia ser sujeito à corrupção, podia ser doentio. Aquele que vai nascer é incorruptível, é maravilhoso, é completamente diferente. E Paulo continua. E ele usa outra ilustração. Ele diz, vocês não reparam que existem corpos diferentes na natureza? Há corpos de animais que são diferentes de outros. Uma é a carne do homem, outra é a carne do peixe. Vocês não veem para as estrelas. Uma estrela tem mais brilho do que outra. Vocês não percebem que existem categorias diferentes. Existe um corpo que é animal. Existe um corpo que é espiritual. O corpo que nós temos agora é animal. O corpo que vamos receber na ressurreição é espiritual. E é isto que Paulo está a transmitir a eles. Como é que vai ser a ressurreição, irmãos? Nós, se morrermos neste mundo, seremos enterrados e este corpo que nós temos não vai passar de uma carcaça, que em pouco tempo deixará de existir. Mas quando ressuscitarmos, receberemos do Senhor um corpo com uma natureza completamente diferente. Em termos de qualidade, ele será reconhecível, como o de Jesus era reconhecível. Mas em termos de qualidade e de essência será completamente diferente. Será um corpo espiritual preparado para a eternidade. Paulo diz, é bom que vocês saibam, é bom que vocês entendam, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Com este corpo nós não podemos entrar na presença do Senhor, só com um corpo espiritual, só com um corpo renovado, só com um corpo preparado para a eternidade. E depois Paulo fala a respeito de Adão. E é curioso, irmãos, porque Adão, e aqui há um jogo de palavras, a palavra Adão, o nome Adão é tirado de terra. Adão, se nós fôssemos traduzir o nome, porque Adão não é traduzido, é apenas o nome como está em hebraico, Adão significaria terroso. O terroso é terra. O terroso é terra. E nós somos o quê? Pó. E vamos voltar à terra um dia. Mas o corpo que vamos herdar não é mais terroso. É celestial. É completamente diferente. O corpo do terroso é um corpo que se corrompe, que adoece, que envelhece, que perde força e beleza. Mas aquele que nós vamos herdar não se degrada. É incorruptível. Está pronto para a eternidade. Que coisa maravilhosa, irmãos. O corpo que vamos receber na ressurreição não vai envelhecer, não vai ficar doente, não vai murchar jamais. Será como o corpo de Jesus na sua ressurreição, não mais limitado no tempo e no espaço, perceptível de saberem quem somos, mas por outro lado irreconhecível de tão glorioso e maravilhoso que será. Logo, a preocupação que os gregos tinham a respeito da ressurreição não fazia sentido nenhum. O corpo da ressurreição será algo novo, maravilhoso, e nos trará uma libertação de tudo aquilo que este corpo limita. Será um corpo que com o Espírito será um só e nos dará as condições de viver na presença de Deus em pleno gozo, na sua glória, com os nossos irmãos, as nossas irmãs em Cristo e os anjos do Senhor. E quando será isto? Paulo explica aí quando será. E é tão bonito, irmãos, porque percebemos que ao descrever o tempo da ressurreição, Paulo nos mostra que ele vivia na expectativa da volta de Jesus. Ele diz assim,
Na verdade, nem todos dormiremos. Está a falar da morte. Ele diz, nem todos vamos morrer, mas todos vamos ser transformados. E ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós... Paulo esperava a volta de Jesus no seu tempo e diz, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Se os irmãos têm acompanhado os cultos de domingo à noite, sabem, porque nós já passamos por lá, aliás, começamos por lá, não é? Passamos pela primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses e Paulo já tinha explicado isso na segunda carta aos Tessalonicenses. Ele tinha falado sobre o arrebatamento, o momento da volta do Senhor Jesus, em que a trombeta vai soar e a igreja de Jesus vai ser retirada deste mundo. Como vai ser a ressurreição? Vamos receber corpos espirituais, transformados à semelhança do corpo de Cristo na sua ressurreição, preparados para a eternidade. Corpos gloriosos, corpos incorruptíveis, corpos maravilhosos e prontos para estar na presença de Deus. E quando será isto? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Quando Jesus estiver a chegar, irmãos, a trombeta vai soar e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e irão encontrar com Cristo nos ares. E nós, vamos dizer como Paulo, e nós, que estivemos vivos aqui, nem sequer chegaremos a experimentar a morte. Transformação imediata. Seremos arrebatados aqui do meio. As pessoas com quem estávamos a conversar vão ficar assustadas. Eu sabia que aquele fulano era rápido, mas não pensei que fosse tanto. Onde é que ele foi? Devia estar mesmo com pressa, não é? Desapareceu de repente. Então estávamos no meio da conversa e foi-se embora. Porquê? Seremos transformados imediatamente. Receberemos corpos iguais aos deles e encontraremos com o Senhor nos ares. E Paulo vivia nesta expectativa, nesta certeza da volta do Senhor. A ressurreição em mente. O cristão deixa de ter medo da morte. Ele não olha mais para ela como um adversário terrível, mas pode olhar para a morte quase como se fosse uma amiga. Porque ela simplesmente é o momento de fechar o olho aqui e abrir na presença do Senhor. Agora vejam, irmãos, que coisa extraordinária que é a salvação do Senhor Jesus. Quando Paulo faz aqui o contraste entre o primeiro homem, Adão, e o Salvador. Quando Deus criou, Ele criou tudo perfeito. E Ele deu ao homem a possibilidade de viver com Ele de forma perfeita. Mas o homem pegou aquilo que Deus fez perfeito e corrompeu, e estragou através do pecado. E ao pecar, o homem introduziu na história da humanidade a doença, a morte, a corrupção. E a partir do momento em que Adão pecou, todos nós ficamos condenados a experimentar aquilo que vamos experimentando. Os mais novos olham para nós e dizem assim, não, mas isto, nunca mais chego àquela idade, não é? Nunca mais chego àquela idade. Mas a gente sabe que passa muito depressa. E ontem a gente pensava que ia viver para sempre. E os anos, num instante, passaram-se. E nós olhamos, às vezes, no espelho e dizemos assim, mas não sei quem é esta pessoa. Não pode ser. Não é possível que eu já esteja assim, que os anos passam num instante, irmãos. Isso foi o que Adão nos trouxe. Esta é a herança que nós temos do pecado. Mas o que é que Deus fez, irmãos? Tão extraordinário e maravilhoso. É que Ele veio experimentar a nossa vida. Ele veio viver a nossa morte. Para fazer o quê? Dar a volta nisto. E transformar esta condenação terrível que é morrer na expectativa de deixar esta vida, um mar de dor e de tantas lamúrias, para chegar à presença da glória do Senhor. Saber que um dia, quando nós estivermos com Cristo, vindo com Ele na glória, nós seremos revestidos de um corpo celestial como o de Jesus, incorruptível, preparado para a eternidade com Ele. Oh, irmãos, isso transforma completamente a nossa sensação e a nossa maneira de olhar as coisas. É por isso que Paulo vai escrever mais tarde, na carta aos Filipenses, para mim, Paulo dizia, para mim, viver aqui é Cristo. Então o resto é perda de tempo. Houve um tempo que eu me dediquei a uma porção de coisas.
era muito consagrado a vários assuntos, era religioso como ninguém. Sabem do que é que isto valia? Esterco. Não valia nada. Hoje eu sei o que significa viver. Para mim, viver é Cristo. É Cristo. Morrer é lucro. Morrer é ganho, morrer é vantagem. Eu estou em aperto, eu quero ir estar com Cristo, porque vai ser muito melhor. Se eu estou aqui é porque ainda tenho um tempo, o Senhor ainda quer que eu seja uma bênção para vocês, mas eu estou pronto. Para mim o viver é lucro. Porquê, irmãos? Porque ele podia rir na cara da morte como ri aqui. Ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tens aí um aguilhão para nos magoar, que nos põe terror. Onde está? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas nós fomos salvos pela graça. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E este é um daqueles textos que nós guardamos, irmãos, porque é um texto de vitória para nós. Não pelo aquilo que nós fazemos, por aquilo que Ele fez por nós. A certeza, a garantia, a vitória absoluta, a derrota do último inimigo. Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, um dia eu vou ressuscitar. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso. E por isso eu sei que um dia eu vou receber um corpo glorioso como o de Cristo. Para poder estar junto com Ele na glória. Para poder estar na presença do Senhor, dos seus santos anjos. E cantar ao meu Deus. E servir ao meu Deus para toda a eternidade. Diante de tudo isto, nós louvamos ao nosso Deus e temos que nos preparar para a conclusão final, para a ressurreição. O que é que tudo isto que lemos aqui sobre a ressurreição significa para nós, hoje, cristãos do século XXI? Ainda teremos tempo, se Deus quiser, para meditar nisto. Mas queria terminar, irmãos, com esta nota de alegria e de celebração. Quando é que vai ser a nossa ressurreição? Ou, se os irmãos preferirem, como Paulo, quando é que será a nossa transformação? Quando é que o nosso corpo vai ser transformado, mesmo sem experimentar a morte, num corpo celestial, naquele dia em que se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória?